Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Boa noite, povo de Deus. O pastor Stefano me ensinou, né? A gente cumprimenta primeiro para depois pregar. Paz seja convosco. Vamos ler as Escrituras Sagradas? Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no... Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa, e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pode se assentar no seu lugar, mas só se for dando glória. Eu quero começar essa ministração a partir do versículo 2, porque ele me chamou a atenção. Eu desmembrei este versículo em 3 partes. Só que se você parar para analisar as Escrituras Sagradas e esse texto, a história deste homem, não é necessário que nós venhamos a ter um curso de teologia, ou que sejamos letrados, estudados, para ter a compreensão do que acontece ali, porque é um texto muito simples, até mesmo de se saborear. Coloca para mim o versículo 2. Olha o que vai dizer no versículo 2, na parte A do versículo. Estava sendo... Vamos de novo. Estava sendo... Se esse homem, ele estava sendo levado para a porta do templo, é um sinal. Ele não conseguia se movimentar sozinho. Ele precisava de ajuda e que alguém o levasse até a porta do... Agora veja bem, a palavra de Deus na parte B do versículo vai dizer: um aleijado de... Ou seja, aqui nós já entendemos que não houve um acidente ou incidente com ele no percurso da jornada da vida desse homem. Ele nasceu com essa enfermidade. Ele não sofreu um acidente e ficou enfermo. Não. Ele foi gerado no ventre da sua mãe e nasceu desta maneira. Estudiosos e teólogos vão dizer que esse homem viveu esta situação entre 30 a 40 anos. Que sofrimento, irmão. Imagina você viver essa situação dia após dia, na porta de um templo. E para piorar, olha o que o versículo 2 vai dizer, na parte C do versículo: todos os dias ele era colocado à porta do templo para pedir esmola. A palavra de Deus vai dizer que ele era colocado todos os dias para pedir. Era ele que ia pedir esmolas? Como é que é? Ele não estava ali porque ele queria, mas ele estava ali porque alguém estava levando ele lá. O objetivo principal dele estar ali era pedir, mas porque alguém queria que ele estivesse ali pedindo. Então qual que era o propósito desse homem na porta do templo? Fala assim: qual, pastor? Pedir esmolas. E por que alguém levava esse homem todos os dias para o mesmo lugar? Porque era lucrativo.
porque dava retorno. Entenda algo: a porta do templo, para os homens que levavam aquele homem enfermo para lá, não era um lugar aleatório como um sinal, era um lugar estratégico. Esse homem estava ali todos os dias fazendo algo que ele não queria fazer. Sabe o que eu aprendo? Com a situação que esse homem vive. Já viu aquela pessoa que fica esperando você chegar no seu pior momento para falar que vai te ajudar? Ou aquela pessoa que fala assim: eu vou esperar que quando ele tiver com a corda no pescoço ele vai vender para mim mais barato. Cuidado, tem muita gente querendo se aproveitar da situação que você está vivendo. Vou repetir: cuidado, tem muita gente querendo se aproveitar da situação que você está vivendo. Tem muita gente querendo se aproveitar do que você está passando. Mas eu vim aqui como profeta dizer: é passageiro. Analisando mais profundamente o texto, eu chego ao entendimento que esse homem tinha dois tipos de relacionamento. Primeiro, com quem o carregava para a porta do templo. Segundo, com quem dava esmola para ele. A situação que ele se encontrava virou um negócio. Se fosse nos dias de hoje, pastora Lili, aquele homem seria um CNPJ ambulante. Mas sabe o que é engraçado? Que a palavra de Deus vai dizer que ele estava lá todos os dias, ele não tinha folga. Se ele estava lá todos os dias, e se ele era levado todos os dias, era porque era algo rentável, tinha retorno. Mas quer saber algo poderoso que me despertou a atenção? A esmola que esse coxo recebia não tinha o poder de tirar ele do lugar que ele estava. A esmola que ele recebia fazia com que ele ficasse paralisado no mesmo lugar. Tem pessoas que você acha que está te ajudando, mas na verdade elas não querem ver você sair. Você acha que está te ajudando, mas você ainda não percebeu que em 2024 você ficou no mesmo lugar. Um homem enfermo na porta do templo, estratégico e lucrativo. Um homem de pé não dava lucro. Então o objetivo daquele homem na porta do templo, pastora, não era ser curado. Porque se o objetivo fosse ser curado, certamente em algum momento, nessa jornada de 30, 40 anos, ele seria. E sabe qual que foi a mentalidade desse homem durante esse tempo? Ele foi doutrinado a viver uma vida de miséria. Ele foi doutrinado a viver uma vida de escassez. Ele foi doutrinado a nunca olhar para cima, mas sempre olhar para... Isso me mostra um outro perfil de pessoa dentro da sociedade antigamente, nos dias de hoje. Tem pessoas que para lucrar precisam que você esteja no chão. Sabe, quando eu me deparei com esse texto meditando em casa, eu percebi, eu gosto de assistir outras pregações para ter uma referência, eu gosto de estudar, eu gosto de meditar, eu gosto que essa palavra comece a ruminar dentro de mim, para que Deus me dê uma inspiração para liberar para a igreja aquilo que Ele está colocando no meu coração. Então, quando eu começo a observar, eu vejo que todas as vezes que é pregado essa palavra, nós insistimos em enfatizar no levanta e anda. Todo mundo vai para esse caminho, mas Deus me deu uma outra direção. Porque quando nós focamos muito na parte do levanta e anda, nós esquecemos que Pedro começou a pregar bem antes para aquele homem. Nós focamos no versículo 6, mas na realidade Pedro começa a pregar para ele no versículo 4. E antes de eu entrar nesse contexto, eu preciso te dizer algo. O tema da mensagem de hoje vai tocar no seu coração, vai te trazer uma nova mentalidade. Porque o tema é: eu preciso ser parecido com Jesus.
Não, peraí, pastor Júnior, a pregação não começa lá oficialmente quando ele diz levanta e anda que ele vive o milagre, não. A pregação começa no versículo 4, projeta para mim por favor. Pedro e João olharam bem para... A pregação começou aqui. Mas eles não falaram nada, porque às vezes a gente não precisa falar, uma atitude muda tudo. Eu cheguei à conclusão que quando Pedro principalmente olha para aquele homem, ele se depara com a situação que ele viveu. Porque em algum momento na jornada de Pedro foi necessário que alguém olhasse para ele. Quando ele estava afundando, alguém estendeu a mão para ele, olhou no fundo dos olhos. Quando ele estava afundando, alguém olhou para ele, pegou nas mãos dele e o levantou, tirou ele daquela água. Quando ele mais precisou, numa madrugada e amanheceu o dia, ele falou: vai pescar! E o milagre! O milagre! Quando Pedro olha para o homem, ele se lembra: eu estava numa situação parecida com essa. Ele se viu lá sozinho pescando de madrugada, porque quem pesca de madrugada não pesca porque quer, pesca porque está precisando. Porque pescar de noite e a noite inteira e não pegar nada não faz sentido se não tiver uma necessidade. Agora tem a segunda parte do versículo, volta lá para nós. Na parte A ele fala: olha, ele olha para ele. Na parte B ele fala: olhe para. Primeiro, ele falou: olha para nós, olha aqui, olha, nós estamos olhando para ele, meu Deus, olha a situação dele. Depois ele diz: olhe para nós. Olhe para nós significa: olha para a nossa vida, o que Deus fez nela. Olha o que nós nos tornamos. Olha aonde nós chegamos. Olha para onde nós estamos indo. Olha a obra que Deus fez nas nossas vidas. Estou conjecturando aqui, meu irmão. Eu imagino que ele olhou para ele e falou: o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Olha para nós. Aleluia, Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Pelo amor de Deus. Então veja bem, Pedro olha e depois Pedro pede para ser olhado. E tem algo muito engraçado que acontece aqui agora. Depois desse momento entre eles, eu chego à conclusão que Pedro identifica algo poderoso, pastor Estevão. Fala assim: o que, pastor? O problema do coxo não estava apenas nas pernas, mas estava também na mentalidade. Olha para nós significa: antes de fazer qualquer coisa por você, eu preciso mudar a sua mentalidade. Fala assim: por que, pastor? Porque se Pedro já chega pregando para ele: levanta e anda, sabe o que ia acontecer com ele? Ele ia voltar a ser mendigo. Ele ia voltar a ser um pedidor de esmolas. Ou seja, antes de ministrar a cura, Pedro ministra a renovação da... Aquele homem foi usado a vida toda como escravo, como mendigo, com mentalidade de dependência emocional. Quem sabe você não está vivendo algo parecido aqui essa noite? Ciclo após ciclo, vivendo frustrações. E às vezes tem uma outra pessoa aqui que entrou por aquela porta e disse: Deus, eu preciso que hoje você mude a minha realidade. Deus vai mudar a sua realidade. Deus vai mudar a sua realidade. Deus vai te fazer viver um ano de expansão. Deus vai te fazer viver um ano de colheita. Mas antes de Deus mudar a sua realidade, Ele precisa mudar a sua mente. Não aconteceu ainda, sabe por quê, querido? Porque algumas coisas precisam ser renovadas. Não aconteceu porque algumas coisas precisam ser elaboradas novamente dentro da nossa mente.
Por isso que em Romanos 12:2 vai dizer: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita. Até agora eu não entendi. Entenda então, vou traduzir para você. Mente renovada significa, fala com quem está do seu lado aí, vida transformada. Deus quer transformar vidas essa noite. Deus quer renovar mentes essa noite. É chegado um novo tempo, não só para Quadrangular São Joaquim, mas para a sua vida, para a minha vida. Mente renovada significa entender os processos que a caminhada vai trazer para as nossas vidas. Mentalidade transformada significa suportar as tribulações que virão, porque todo aquele que é provado também é Acho que eu estou pregando sozinho aqui hoje. Todo aquele que é provado também é Então não se preocupe que a sua provação vai vir com a grande porque o deserto ele não veio para te matar, ele veio para te fazer crescer. Porque Davi no deserto não morreu, Davi no pasto não parou. Sabe o que aconteceu com Davi, pastor? No pasto ele cresceu. Só que Davi viveu no pasto aquilo que ninguém viveu. Mas o que Davi passou no pasto ninguém viu. Eu chego à conclusão que os irmãos de Davi tinham necessidade de mostrar o que era. Davi não. O que Davi fazia ninguém precisava saber. Para alguns ele derrotou o gigante sem experiência, mas ele já tinha experiência e ninguém sabia. Então o tempo de preparação que Deus está trazendo para as nossas vidas não é te tirando do jogo, não é levando você para longe do propósito, mas é te colocando na rota certa do propósito. A palavra vai dizer em Atos capítulo 1, do versículo 21 ao 22, que precisava ser levantado um apóstolo, porque Judas havia morrido, Judas havia se suicidado. Então no livro de Atos vai dizer que Jesus, após a sua ressurreição, ele deixa algumas orientações estratégicas para o próximo que fosse assumir o lugar de Judas. Então a palavra vai dizer no livro de Atos que eles se reuniram em um lugar, os 11 apóstolos, e naquele lugar que eles se reuniram haviam, fala assim, 120. Lá tinha 120 pessoas. Dessas 120 pessoas, uma seria levantada para apóstolo. É muita gente. Só que eles não, essa pessoa que foi escolhida, que foi levantada, não foi levantada pelo acaso. Fala assim, havia um propósito. Então a palavra de Deus vai dizer que um homem com o nome Matias foi levantado para o ministério. A palavra vai dizer que o homem Matias foi escolhido por Deus, foi escolhido pelos apóstolos. Agora, como que um homem até então anônimo é escolhido e ninguém o conhecia? E agora eu vou te falar o requisito que havia para esse homem assumir tal função. Pedro vai dizer durante a reunião que aquele que fosse escolhido precisaria estar durante todo o ciclo que Jesus viveu aqui em seu ministério, do início do seu batismo, a sua morte, a sua ressurreição. E o que eu analisei e procurei profundamente dentro dos evangelhos é que o nome Matias não aparece até o livro de Atos. Ou seja, ninguém conhecia o cara, mas Deus.
Ninguém conhecia Matias, mas Deus conhecia, já é o suficiente. O que eu entendi então sobre Matias? Matias estava na sala de espera. Vou falar para Matias, não, você está na sala de espera. Mas sabe qual que é a diferença entre você e Matias, entre eu e Matias? Que Matias entendeu que Deus era com ele e suportou o processo. Então preciso te dizer essa noite, que se Deus te colocou na sala de espera, Ele não te esqueceu lá. Se Deus te colocou na sala de espera, Ele está te preparando, Ele está te lapidando, e no momento certo Ele vai falar: ei, agora é sua vez, ei, chegou o seu momento, ei, vai expandir, ei, é o start inicial para um ano extraordinário. Tem crente aqui, pelo amor de Deus? Só vive a honra igual Matias viveu quem não acelera o processo. Matias esperou ainda que as pessoas falassem: olha lá, coitado, tá andando atrás dos homens anos após anos, mais de 3 anos aí, ó, sofrendo no sol, ninguém vê o cara, ninguém dá credibilidade para ele. Mas Matias não deu ouvido. Ainda que ninguém tivesse observando, Deus está vendo. Está liberado para falar, pastor? Aí tem gente que tem coragem de falar: mas eu não fui na igreja porque ninguém me convidou. Tem gente que tem coragem de falar: não fui no evangelismo porque eu não sinto que eu não faço parte. Não me mandaram o link para entrar no grupo. Eu estou muito chateado com o pastor Stefano, com a pastora Lili. Por quê, varão? Porque eles não me dão muita atenção. Pode falar? Sim ou não? Vamos aprender com Matias. Se o requisito para ser levantado para o ministério era estar presente, ele esteve. Só que a palavra de Deus, ela não vai dizer que Matias recebeu o convite. Eles não entenderam, eu vou ser específico. Matias não era convidado para nada, mas Matias estava em... Você não precisa de convite para fazer parte do corpo. Você não precisa de convite para sentar à mesa. Você não precisa de convite para vir à igreja. Você não precisa de convite para ministrar na vida de alguém. Pelo amor de Deus, a palavra vai dizer: o véu se rasgou. Fiquei aqui, eu estou uns 6 anos e pouquinho aqui, com o pastor Stefano 5. Para mim ter uma oportunidade de ministrar foi 3. Sabe qual que é o nosso defeito? A gente acha que a gente só está participando quando a gente sobe no altar. Sabe por que eu estou aqui? Eu acho que não foi o pastor Stefano que olhou para mim e falou: eu vi graça nele, não. Acho que Deus mostrou para ele: não, dá para usar. Tá meio empenadinho, tá meio vacaiadinho, precisa mudar as roupas um pouquinho. Discipula esse menino aí, pelo amor de Deus, Stefano. Mas eu aprendi um negócio. Eu estava lá, eu estou aqui, eu estou presente. Eu não espero convite, eu não espero falar para vir. Eu falo: não, eu vou, eu estou lá, estou com você, estou junto, vou misturar. Não me chama, mas eu vou estar presente. Calma, estou acabando. Então aprende o mistério aqui. Pode falar? Pelo amor de Deus, você me põe para pregar de novo depois, hein? Não espere honra para fazer, faça sem ser honrado.
Por que você não entendeu ainda que a sua honra não vem da terra? A sua honra vem do... Eleva os olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do céu, do Deus que fez os céus e a... Ainda que ninguém esteja vendo, continue semeando. Mesmo que não haja lírio nos campos, continue semeando. E aqui eu estou chegando no final da minha mensagem. Voltando para o coxo, a palavra vai dizer que ele estava na porta do templo, porque as pessoas que levavam ele até lá não tinham nem a capacidade de colocar ele do lado de dentro. Mas aí não chega nem a ser culpa daqueles homens, a culpa era da enfermidade que ele tinha. Não era permitido. Pode falar? Deus vai conectar você a pessoas que não vão deixar. Deus vai conectar você a pessoas que não vai deixar você na porta, que não vai deixar você na escadaria. Deus está te conectando hoje com pessoas que vai levar você para o lado de dentro. Porque a graça não vai te deixar do lado de fora. A graça, ela te leva para o lado de dentro. Fique sobre seus pés. Se levanta aí, irmão. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Tem alguém vivo aqui na Quadrangular São Joaquim? Não é sobre a nossa capacidade intelectual, não é sobre a nossa força. Para ouvir o start de Deus que nós precisamos apenas... Nós precisamos apenas de uma palavra. Porque Jesus olhou para Pedro e falou: vai. Aí Pedro olhou para Jesus e falou: pela sua. A mulher do fluxo de sangue não tinha nada, estava desesperada. Ela sabia que ia tocar, ia ser curada, mas através da palavra. O nosso defeito está em esperar coisas pequenas de um Deus que é. Não espere coisas minúsculas de um Deus que é gigante, de um Deus que criou os céus e a terra, de um Deus que liberou uma palavra dizendo: haja, de um Deus que falou comigo e com você: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. O coxo achou que receberia uma moeda, mas foi liberado uma palavra pela vida dele. E o discípulo disse: ei, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Vem fazer o que nenhum homem Deus fez. está falando essa noite. É hora de levantar e nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.